Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lívia Correia, eu sou defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e eu vim aqui trazer para vocês alguns pontos do direito civil que eu considero que são muito importantes para a prova de domingo, tá bom? Então, eu separei aqui 8 pontos, né? 8 temas que a gente vai falar de forma rápida, de forma objetiva, para que vocês tenham tudo sobre esses pontos bem sistematizado, né? Para a prova de domingo. Então a gente tem 1 hora aí para entender tudo desses pontos e a gente não errar na prova. O primeiro tema que eu separei é sobre o direito ao esquecimento. Né? O direito ao esquecimento, ele pode ser conceituado, e eu trouxe aqui no slide um dos conceitos trazidos pela doutrina, né, que é do Anderson Schreiber, como o direito de cada pessoa de se opor à recordação opressiva de determinados fatos perante a sociedade, que lhe impeça de desenvolver plenamente sua identidade pessoal por enfatizar, né, perante a sociedade aspectos da sua responsabilidade, da sua personalidade que não refletem mais com a sua realidade. Tá? Então é isso que o Anderson Schreiber diz que é o direito ao esquecimento. Em síntese, o direito ao esquecimento, na verdade, ele é a possibilidade de uma pessoa se opor à divulgação de fatos relacionados à sua vida que aconteceram no passado e que, pelo próprio passar do tempo, não tem mais relação com a sua personalidade atual, né? A gente sabe que com o passar do tempo a gente muda as nossas atividades, a gente muda as nossas opiniões, a gente muda o que a gente considera importante ou não. Então, com o direito ao esquecimento, seria a possibilidade da pessoa se desligar do passado, tá? E aí, o que o STF entendeu em relação a isso? O STF, no informativo 1005, né, ele falou o seguinte, que seria incompatível com a Constituição a ideia desse direito ao esquecimento, tá? Então, ele declarou inconstitucional o direito, né, ao esquecimento, né, a tutela ao direito ao esquecimento. E aí, o Dias Toffoli, ao proferir essa decisão, ele conceituou o direito ao esquecimento da seguinte forma: o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Tá? Então, o Dias Toffoli ele falou que, na verdade, o direito ao esquecimento era entendido por ele como essa situação, tá? De divulgação de fatos, dados verídicos, licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, tanto escritos como digitais. E aí, o que a gente discute, né, em relação a essa decisão do STF? A gente quer saber qual foi a perspectiva tomada no STF, pelo STF, no sentido do direito de esquecimento, de entender, então, que realmente ele tem que ser extirpado do nosso ordenamento. E aí, o Dias Toffoli, ele fala o seguinte: o Dias Toffoli, ele entendeu, né, na verdade, ele se manifestou nesse acórdão, né, no sentido de que a utilização dessa expressão, direito ao esquecimento, né, muitas vezes ela ocorre por parte dos julgadores, né, quando, na verdade, eles poderiam se valer de outros direitos à personalidade, que já são consolidados, que já são reconhecidos, plenamente reconhecidos, como, por exemplo, direito ao nome, direito à identidade, direito a imagem, ou então até o direito à ressocialização do acusado, tá? Então, ele falou, não há necessidade de falar em direito ao esquecimento nesses casos, basta que se fundamente a proteção à pessoa no direito à imagem, no direito ao nome, no direito à ressocialização, tá? Então, é essa perspectiva, né, em resumo, do STF ao decidir nesse sentido. E aí a gente sabe que o direito ao esquecimento ele não é um instituto novo, ele não é um instituto que acabou de ser criado e nem que foi criado, né, no Brasil. Na verdade, a origem histórica desse instituto é da Alemanha e a primeira decisão foi tomada, né, pelo Tribunal Constitucional Alemão, no caso conhecido como Lebach. E o que falava, né, esse caso? Na verdade, do que se tratava esse caso? Esse caso era uma situação em que um condenado, né, ele cumpriu a pena dele integralmente,
E no momento em que ele seria libertado, decidiu-se por produzir um programa de TV em que o caso novamente era amplamente divulgado. Todos os detalhes, depoimentos, tudo isso passaria, né, na televisão. E aí, nessa situação, esse condenado, né, ele entrou, né, no Tribunal Constitucional Alemão para impedir a divulgação desse programa, né? E aí o Tribunal Constitucional Alemão entendeu o que nessa situação? Entendeu que ele deveria ser protegido nessa situação em razão do direito dele à ressocialização. Já que ele tinha cumprido já toda a pena, não seria razoável permitir que logo que ele saísse, né, da prisão, fosse divulgado todos os fatos novamente. E a gente também tem que prestar atenção em relação ao direito ao esquecimento, na perspectiva e na conjuntura atual, na verdade, em que o direito ao esquecimento ele deve ser intimamente ligado, ele está intimamente ligado à internet. Né? A internet hoje, na verdade, ela inverteu a ordem das coisas, porque antes a gente via, a gente sabia dos fatos simplesmente baseados na nossa memória, no que estava na nossa memória. E aí, como a gente sabe, a nossa memória ela vai, né, se apagando com o passar do tempo. Só que hoje, na verdade, o que acontece é o contrário. O que acontece é que a memória dos fatos, ela sempre é trazida com o que a gente encontra na internet, porque se eu não sei direito sobre o que aquilo se trata, do que aquilo se trata, eu entro, né? Eu entro no Google e procuro os dados, né? Desse fato. E aí eu lembro de tudo, né? Então, hoje em dia, a prática de um ato, a qualquer fato relacionado à pessoa, praticamente tem um caráter perpétuo, porque ele nunca é esquecido, né? E aí, além disso, eu acho que é importante também tratar com vocês sobre, em relação a essa decisão da STF que a gente já viu, sobre se a gente pode entender e pode interpretar que o STF ele deu com base nessa decisão, uma posição preferencial à liberdade de expressão. A resposta é que não, isso não é verdade. E por que não é verdade? A gente sabe, né, que essa tese, né, essa teoria de uma posição preferencial da liberdade de expressão existe, e ela é defendida por alguns doutrinadores, no sentido de que a liberdade de expressão ela deve ter uma posição hierárquica acima, né, de outros direitos, né, de outros princípios constitucionais. Ocorre que o entendimento jurisprudencial e o entendimento majoritário da doutrina é no sentido contrário, no sentido de que, na verdade, a liberdade de expressão ela está em posição igualitária em relação a outros princípios. E nos casos em que há, né, um conflito entre esses princípios, o que a doutrina deve fazer, né, desculpem, o que o julgador deve fazer é adotar a técnica da ponderação. Deve ponderar esses dois princípios que estão em conflito para saber em qual deles, naquele caso concreto, prevaleceria, tá? Então, a gente fala o seguinte, não há como dizer que a liberdade de expressão tem uma posição preferencial no ordenamento brasileiro. Por quê? Porque não há como a gente dizer a priori, sem, né, se debruçar sobre o caso concreto, que a liberdade de expressão ela vai prevalecer. Por isso é que essa tese ela é refutada, tá? Pela maioria da doutrina e também pela jurisprudência. E aí eu trouxe, para a gente terminar esse ponto, né, do direito ao esquecimento, uma decisão do STJ, no informativo 670, que foi proferido no ano passado, em abril de 2020.
no sentido de que o direito ao esquecimento ele não seria aplicado naquele caso, porém, o STJ entendeu que ele era reconhecido pela jurisprudência. E eu vou aqui, para ficar mais fácil de vocês verem, sublinhar, ó, o STJ fala o direito ao esquecimento. Nossa, isso é muito difícil. O direito ao esquecimento, apesar de reconhecido pela jurisprudência. Então, o que o STJ falava? O STJ falava que, na verdade, o direito ao esquecimento ele era, né, tutelável pelo nosso ordenamento, ao contrário do que entendeu agora o STF. Então, numa prova, né, numa questão de prova, o que vocês devem responder? Agora, o entendimento que prevalece é o entendimento do STF, no sentido de que o direito ao esquecimento ele é inconstitucional. E é isso que a gente tem que saber a princípio. Além disso, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o STJ anteriormente reconheceu a existência desse direito, embora não em todos os casos ele fosse aplicado. Nesse caso, por exemplo, entendeu-se que o direito ao esquecimento não seria aplicado. Porém, em outros, há decisão do STJ dizendo que o direito ao esquecimento deve sim ser aplicado, tá certo? Além disso, tem o enunciado 531 do CJF, que, como vocês sabem, são enunciados que compilam entendimentos doutrinários. E nesse enunciado, diz que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação, né, na nossa sociedade atual, em que há a internet, diversos meios de comunicações digitais e rápidos para a gente conseguir qualquer tipo de informação, é incluído o direito ao esquecimento, tá certo? Então, se inclui o direito ao esquecimento nesses casos. O que isso quer dizer? Na verdade, o STF decidiu em sentido contrário ao que tinha no STJ e ao que tinha na doutrina. Então, agora a STJ e doutrina estão, vamos falar assim, em contraposição ao que o STF diz, tá? Mas é a decisão do STF que a gente tem que seguir numa prova objetiva, né? Se não houver alguma possibilidade ou alguma indicação de que, na verdade, a gente tem que fazer uma crítica a essa decisão do STF, tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide. E aí, o próximo tema que eu quero tratar com vocês é sobre o direito à imagem e à internet, né? A gente sabe que o direito à imagem, ele tá previsto no artigo 20, né, do Código Civil, e ele fala o seguinte, o artigo 20, né? Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Esse artigo 20, ele abarca a proteção, né, da imagem, e a imagem em dois atributos. A imagem retrato e em dois atributos, não, desculpem, em duas perspectivas, a imagem atributo e a imagem retrato, tá certo? E aí eu sublinhei alguns trechos desse artigo que são muito criticados pela doutrina. O primeiro trecho é em relação a esses conceitos gerais determinados que colocaram aqui no artigo 20, né? Administração da justiça e manutenção da ordem pública. A doutrina ela fala que, além desses conceitos serem indeterminados, né, e não serem especificados pelo próprio artigo 20, que poderia ser, né, eles poderiam explicar o que é administração da justiça e o que é manutenção da ordem pública, eles dizem ainda que o direito à imagem ela não é só tutelada nessas situações, tá certo? Na verdade, há outras situações em que o direito à imagem pode ser, o direito à imagem de um terceiro pode ser divulgado sem o seu consentimento, tá? Não é somente em caso de necessidade de administração da justiça ou manutenção da ordem pública, tá certo? E, além disso, no final
final desse artigo também há o que a doutrina fala de uma falha técnica. Por quê? Porque a gente sabe que o direito à imagem é um direito autônomo. Entretanto, ele há uma vinculação, né, desse direito à imagem à honra, à boa fama ou respeitabilidade, como se o direito à imagem somente pudesse ser tutelado se atingisse outros direitos à personalidade, quando a gente sabe que isso não é verdade. Além disso, há no final uma destinação de fins comerciais, tá certo? E só que o que a doutrina diz em relação a esse trecho? Diz que mesmo que a divulgação não tenha fins comerciais, é possível que o direito à imagem seja tutelado e seja proibida, né, a divulgação da imagem de uma pessoa, tá certo? Então, são essas 3 críticas principais que são apontadas pela doutrina em relação à letra da lei do artigo 20. E aí eu coloquei aqui sobre qual é a regra geral, tá, de utilização, né, de possibilidade de utilização ou não da imagem alheia. E aí, qual é essa regra geral? Aquele que veicula, né, uma imagem alheia sem autorização, ou seja, sem um consentimento, pode até fazê-lo de modo elogioso ou com intenção de prestigiar o retratado, né? Então, não necessariamente há uma necessidade de ter um caráter pejorativo nessa divulgação. No entanto, nada disso afasta a prerrogativa de que cada pessoa detém de impedir a divulgação da sua própria imagem. Tá certo? Então, quando não há minha autorização, ainda que o objetivo seja me retratar de forma elogiosa, eu tenho a possibilidade de impedir essa divulgação, porque a imagem, ela é aspecto inerente à minha personalidade, tá certo? Além disso, eu acho importante que vocês também saibam e que vocês gravem que o enunciado do CJF, ou seja, o entendimento doutrinário compilado nesse enunciado, é no sentido de que o dano à imagem é um dano in re ipsa, de forma que a prova do prejuízo, né, a forma do prejuízo lesado, ele é dispensado. Não há necessidade de se comprovar, né, o prejuízo, tá certo? Então, o direito à imagem é um dano in re ipsa, tá? E aí, em relação ao direito à imagem, o ponto que eu considero mais importante atualmente é em relação à exposição pornográfica não consentida e à pornografia de vingança. Tá? O que a doutrina fala em relação a esses 2 termos? A pornografia, né, não consentida seria o gênero do qual a pornografia de vingança seria uma espécie. Alguns dizem que esses termos são sinônimos, mas a maioria é no primeiro sentido, de que, na verdade, a exposição pornográfica, né, não consentida seria um gênero, tá? Que abarcaria a pornografia de vingança. Em relação a isso, o STJ, em 2020, decidiu o seguinte: na exposição pornográfica não consentida, o fato do rosto da vítima não ser evidenciado, né, de forma flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Então, não importa se, né, o rosto da vítima está ali exposto, né, de forma clara ou não, para que haja, né, um dano moral. E aí, o que a gente tem que entender? Né? A pornografia, a exposição pornográfica não consentida é aquela exposição de cenas de nudez, de imagens de nudez, não consentidas pela vítima, né? Pela mulher. Vamos imaginar que a mulher esteja sendo ali exposta. Ao passo que os casos de pornografia de vingança são aquelas atitudes, né? Quando há divulgação por redes sociais, fotos, montagens e vídeos íntimos, né, sem o consentimento e autorização da pessoa. Ocorre que há sempre um especial fim de agir, que é provocar a humilhação da vítima, tá certo? Então, a pornografia de vingança, realmente, ela é uma espécie da exposição pornográfica não consentida, tá certo? E aí abaixo eu coloquei alguns critérios, né, para que a gente consiga entender em quais situações, né, o uso indevido da imagem ela ocorre. Esses critérios, eles não são cumulativos e, na verdade, ele é um compilado feito num artigo sobre diversos
parâmetros trazidos tanto pela doutrina como pela jurisprudência para a gente entender em que situações o uso da imagem ela é indevido, tá bom? Então, o primeiro critério utilizado, né, apontado nesse artigo é em razão da veracidade do fato exposto, tá? O segundo é forma e linguagem como o fato foi noticiado. O terceiro é se houve justo motivo para a exposição dessa imagem. O quarto é se a exposição foi proporcional à expectativa de privacidade do retratado, tá? O quinto, se o local onde ocorreu o fato era público. Isso é muito importante, isso é comum que ocorra, né? Uma exposição de uma imagem num ambiente público, né? Outra, se a pessoa retratada era notória ou pública. Se havia interesse público na divulgação da informação. Se o grau de preservação do contexto originário no qual se houve, né, na verdade, uma preservação do contexto originário no qual a imagem foi colhida. O seguinte é o grau de identificação do retratado na imagem ou no material escrito. Percebam que esse nono critério tem a ver com essa decisão aqui do STJ que eu trouxe para vocês. E que a Nancy Andrighi entendeu que mesmo que não haja uma plena identificação, né, do retratado, isso não afasta os danos morais. Pode ser que haja em um outro caso concreto em que essa ausência de identificação afaste dano moral. Mas nessa situação, né, de exposição pornográfica, ela entendeu que não afastava. O 10º critério, penúltimo, é se houve a intenção de ofender ou abuso de direito de informar. E, por fim, as características da utilização, né, dessa divulgação dessa imagem, se foi comercial, jornalística ou biográfica. Esses, em regra, são os critérios. É importante que a gente olhe, né, esses critérios para que a gente, num caso concreto, consiga analisar, né, se há ou não o uso indevido da imagem. Passando para o terceiro tema, né, eu quero falar com vocês sobre a pornografia. Desculpem, a pornografia já foi, mas na verdade a pornografia de vingança, ela tem relação com esse próximo tema, que é a responsabilidade civil no Marco Civil da Internet. Em relação a isso, o que a gente tem que sistematizar na cabeça e decorar? A responsabilidade civil do Marco Civil da Internet, ela se refere, né, aos provedores de aplicações de internet, tá certo? Então, em relação aos provedores de conteúdo, não se aplica o Marco Civil da Internet. E os artigos que trazem essa responsabilidade civil são os artigos 19 e o artigo 21, tá certo? Então, são esses dois artigos que são importantes em relação à responsabilidade civil no Marco Civil da Internet. O primeiro artigo, o artigo 19, fala o seguinte, que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, então, os fundamentos para esse artigo são esses, assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos, né, decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica, isso é muito importante, sublinhem se ainda não fizeram no artigo de vocês, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. E aí, o que em síntese, esse artigo ele faz? Ele fala o seguinte: houve a publicação, né, por terceiro, né, de um conteúdo. E aí o provedor de aplicações de internet, ele vai ser responsabilizado diretamente e a priori por essa publicação, né, desse conteúdo indevido? O artigo 19 diz que não. O artigo 19 diz que, na verdade, a responsabilidade civil dos provedores ela é subsidiária e subjetiva por omissão. Ou seja, tem que se perquirir, no caso concreto, se houve culpa, né, do provedor de internet. E essa culpa ela é sempre analisada pela omissão do provedor em retirar esse conteúdo. A retirada desse conteúdo somente ela é exigível
após uma ordem judicial específica. O que é uma ordem judicial específica? É uma ordem que indique claramente onde se encontram aqueles conteúdos indevidos, ou seja, tem que indicar o que a gente chama da URL dos conteúdos, que é o endereço eletrônico dos conteúdos, tá certo? Então, a princípio, né, o provedor de internet, ele não vai ter uma responsabilidade. A responsabilidade ficará só por conta do terceiro que publicou esse conteúdo, e a responsabilidade desse terceiro será com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Não é com base no Marco Civil da Internet, tá certo? Essa é a regra geral do Marco Civil da Internet. Entretanto, há no artigo 21 uma exceção. E essa exceção, ela se refere às cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, tá certo? E o que fala o artigo 21? Fala o seguinte: o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros, ele será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação. Ainda diz que, na verdade, a responsabilidade civil é subsidiária. Porém, qual é a exigência para que haja, né, a configuração de uma responsabilidade civil do provedor? Ele fala que é após o recebimento de uma notificação pelo participante ou seu representante legal. O que isso significa? Que, ao passo que no artigo 19 exige-se uma ordem judicial para que haja a exclusão daquele conteúdo, no artigo 21, não, a notificação extrajudicial é suficiente para ensejar uma responsabilização civil, tá certo? Então, as situações são diferentes. No artigo 21, em razão da ampla, da grande, né, possibilidade de causar danos, né, pela publicação de cenas de nudez e atos sexuais de caráter privado, o legislador entendeu que deveria ser mais fácil a retirada desses conteúdos indevidos. Tá? Então, o artigo 21, teoricamente, é mais benéfico às vítimas. Tá? O artigo 19, ele é objeto de diversas críticas da doutrina, que dizem que essa exigência de ordem judicial, né, e mais essa ordem judicial específica, na verdade, ela impede as vítimas que retirem esses conteúdos indevidos, porque, em razão da alta propagação desses conteúdos, né, e da rápida propagação, é quase que impossível que você consiga fazer com que o conteúdo seja completamente retirado da internet uma vez, né, publicado. Vamos passar para o próximo slide. E aí o próximo slide fala sobre o dever de renegociação. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o dever de negociação é que a gente fala no dever de negociação quando a gente está tratando sobre a função da boa-fé, uma das funções da boa-fé objetiva. Então, a gente está falando sobre o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil. Tá certo? E a gente sabe que a boa-fé objetiva, ela tem 3 funções, né, no ordenamento. A primeira função é uma função interpretativa, ou seja, interpreta-se as cláusulas contratuais de acordo com a boa-fé objetiva, né, para privilegiar a boa-fé objetiva. A segunda função se refere a uma função restritiva do exercício abusivo de direitos. Né? E aí, essa função, ela tenta impedir o exercício irregular, né, de um direito. E aí, quando a gente fala dessa segunda função, a gente sempre lembra daquelas figuras, né, parcelares, né, ou então da boa-fé, ou então da teoria dos atos próprios, né, que apresenta 4 figuras para a gente, né, a proibição do comportamento contraditório, o TUCOC, a suprécio e a surrécio. Então, em relação à segunda função, é sobre isso.
O dever, né, de renegociação, ele está inserido na terceira função da boa-fé objetiva, que é o quê? A boa-fé objetiva é entendida como uma fonte criadora de deveres anexos, tá certo? E aí essa fonte criadora de deveres anexos, dentre outros, também cria o dever de renegociação, tá? E qual é o conceito desse dever de renegociação? É um dever de conduta em prol da conservação do negócio jurídico. O dever de renegociação não faz com que as partes possam, a priori, tá, rescindir um contrato, tá certo? O objetivo é sempre a conservação de um negócio jurídico. Diante de fatos supervenientes que tenham alterado substancialmente as circunstâncias objetivas e subjetivas sobre as quais se assentou a base da contratação, tá certo? Então, é isso que significa o dever de renegociação. E aí, o que fala a doutrina em relação a esse dever de renegociação? A doutrina aponta que esse dever, na verdade, é uma obrigação de meio. O que isso significa? Eu não preciso, no final, realmente conseguir renegociar o contrato. O meu dever é tentar, né, essa renegociação, é chamar a parte para renegociar, tá certo? E aí, esse dever de renegociação, ele está sempre atrelado, né, à situação atual de um contexto de supercontratualização e de uma impossibilidade de prever no contrato todas as circunstâncias que podem surgir no futuro, tá certo? Então, é isso que consiste esse dever de negociação, tá? É importante que a gente saiba qual é o conceito, saber que é um direito, é uma obrigação de meio, né, desses contratantes. E, por fim, a gente tem que saber como que a gente tutela o direito de renegociação, ou seja, como que ocorre, né, no passo a passo, esse dever de renegociação, para não dizer que a parte ela não cumpriu, né, com um dever derivado da boa-fé objetiva. E aí basicamente o seguinte, né, a tutela é que, em regra, a gente fala em dever de renegociação quando há ocorrência de fatos supervenientes, né, e extraordinários, tá? Que não estão incluídos no risco atinente ao contrato. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao dever de renegociação é que o dever de renegociação sempre vai estar atrelado a esse tipo de fato superveniente e imprevisível, tá? Que não foi previsto, né, dentro da área do contrato, né? Porque todo contrato tem um risco, tá certo? Essa é a primeira situação. Em segundo, o que você exige da parte? Na sequência, você exige da parte uma tentativa extrajudicial, tá? Da renegociação. Então, a parte tem que procurar, né, a outra parte para tentar renegociar esse contrato. Se essa tentativa extrajudicial não for bem sucedida, por fim, é possível uma tutela judicial, né, na verdade, direito à renegociação, tá certo? Então, o que judicialmente se pede? A gente pede, né, com base no dever de renegociação, que haja uma revisão contratual. É claro que, em algumas situações, como, por exemplo, de obrigações personalíssimas, não é possível essa revisão contratual, né? Não, principalmente quando não há um consentimento da outra parte. Então, com isso, pela impossibilidade, né, de revisão contratual, há também a possibilidade desse contrato ser resolvido. Então, há uma resolução contratual em decorrência do descumprimento do dever de renegociação, tá certo? Então, no final, o que pode acontecer pelo descumprimento do dever de renegociação? Judicialmente pode ser pedida a revisão contratual, né? Ou então a resolução contratual, tá certo? É isso.
O outro ponto que eu queria falar para vocês, e eu acho que a gente já está, vamos lá ver, no quinto ponto. A gente está no quinto ponto, é sobre os novos danos, os chamados novos danos. E aí, a primeira coisa que eu queria tratar com vocês é sobre se esses novos danos são, na verdade, espécies autônomas de dano, tá? E aí, nesse ponto, a gente tem duas correntes. A primeira corrente, né, que pode ser capitaneada, né, pelo Nelson Rosenwald, ou ele pode ser citado, né, para isso, diz que na verdade esses novos danos, eles não são espécies autônomas de dano. Isso por quê? Porque o artigo 5º, né, inciso 10 da Constituição, é taxativo ao prever uma bipartição do nosso sistema de responsabilidade civil, tá? Que diz que é devido dano moral e dano material. Então, não haveria possibilidade da existência de um outro tipo de dano. O segundo motivo apontado por esse doutrinador é que o artigo 186 e o 927 do Código Civil são cláusulas gerais, tá? Para reparação, né, de ilícitos, e que o julgador poderá utilizar essas cláusulas para fundamentar qualquer tipo de situação. Então, que não há necessidade de criar novos danos, tá? E, por fim, ele fala o seguinte, que o nosso ordenamento jurídico ele é aberto, tá? Então, que a preocupação precípua do nosso ordenamento não é criar novas categorias de danos, e sim promover a tutela, tá, reparatória da pessoa humana. E é isso que a gente tem que saber de uma das posições, né, em relação ao dano autônomo. Há um outro entendimento, e aí eu coloquei aqui os nomes do Gustavo Tepedina, Aline Terra e Gisela Sampaio, mas existem outros doutrinadores, né, que também entendem isso, que eles falam, em síntese, o seguinte, que parece não haver dúvidas de que se vive a era dos danos, ou seja, a era em que a gente vê diversas espécies de dano. E assiste-se ao surgimento de formidável tipologia de novos danos, travando-se verdadeira guerra de etiquetas. Então, eles falam e eles reconhecem a existência, né, desses novos danos, tá certo? Aparentemente, pelo que está escrito no edital, né, nos pontos do edital, o examinador entende que os novos danos são espécies autônomas de dano, tá certo? Porque ele coloca claramente, né, novos danos. Então, há essa aparência desse entendimento, embora eu pessoalmente não tenha lido nada, especificamente dos examinadores, falando sobre esse assunto, tá certo? E aí, em relação aos novos danos, eu separei, na verdade, três danos que são expressamente citados pelo edital. Existem diversas espécies de novos danos, tá? Então, não significa que só esses possam cair, mas esses estão expressamente lá nos pontos. Então, eu separei para falar com vocês, tá certo? A primeira espécie é o dano pelo desvio produtivo do tempo, tá? E essa teoria, ela é aplicada no direito do consumidor, né, em relação aos consumidores, diante de uma falha do serviço, tá, do fornecedor. E o que essa teoria ela diz? Eu trouxe aqui um julgado do TJ, né, uma decisão do TJ que fala bem sobre a situação em que essa teoria ela pode se aplicar. E aí fala o seguinte, que a perda do tempo da vida. Então, a gente sempre tem que saber que desvio produtivo é sempre perda de tempo. Nosso tempo, hoje em dia, ele é sagrado, né? A gente tem 1000 coisas para fazer e pouco tempo. Então, ele fala o seguinte, que a perda do tempo da vida do consumidor pelo mau atendimento de um fornecedor, ou seja, por uma falha de um serviço, né? O serviço não está sendo prestado da forma correta. Não é mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, que é obrigado a perder tempo de trabalho, família ou lazer, em razão de problemas gerados pelas empresas. Tá? Então é isso, a gente perde tempo em razão da falha dos nossos fornecedores, que deveriam prestar um serviço adequado, né? E que a gente não precisaria perder tempo em razão simplesmente dessas falhas. Tá? E aí, por isso, disse
que a existência, né, o surgimento de um dano. E esse dano, né, pelo que a gente parece, seria um novo dano, não seria um dano moral, nem um dano material. É uma espécie de um novo dano, tá certo? Então, a pessoa ela pode ser indenizada em razão dessa perda do tempo. O segundo dano que eu queria falar com vocês é sobre o dano em decorrência da violência obstétrica, né? E aí, em resumo, o que é esse dano? Como surge, né, na verdade, esse dano? Esse dano, ele surge em razão do desrespeito ao direito a um parto humanizado. E esse parto humanizado, ele vai ser, né, quais são as técnicas, quais são os procedimentos médicos, o que vai ser realizado nesse chamado, né, parto humanizado, é individual para cada parturiente. Cada pessoa terá necessidade de realização de certos procedimentos médicos e de certas condutas durante o parto, tá certo? E aí, um conceito sobre essa violência obstétrica é o seguinte: a apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, tá? Através de um tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologia dos processos naturais, causando a perda da autonomia e capacidade de decidir livre sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente a vida das mulheres. Então, a gente percebe que a violência obstétrica ela tem uma relação direta, né, com uma falta de, uma ausência, né, de possibilidade da parturiente ela ser ouvida sobre como ela quer que seja aquele momento, sobre o qual é, né, o parto que ela quer, qual é a modalidade de parto que ela quer passar, se ela quer um parto normal ou se eventualmente ela quer uma cesárea. Muitas vezes os profissionais de saúde eles impõem, né, a parturiente o que será feito sem nenhum tipo de explicação, né? Sem falar, olha, eu estou fazendo isso porque para você é o mais indicado, não há como fazer diferente, tá? Então, a pessoa não tem nenhuma escolha. Isso ocorre principalmente, a gente sabe, infelizmente, no nosso sistema único de saúde, né? Em que muitas mulheres não são respeitadas e passam por um tratamento absolutamente degradante no momento que deveria ser o momento mais importante daquela vida da mulher, em que ela está trazendo, né, a vida, assim, o ser mais precioso daquela mulher, né? E aí eu coloquei aqui embaixo o seguinte: verifica-se a responsabilidade civil da equipe médica, né? Sempre que se verificar o tratamento desumanizado, em que a dignidade da mulher é aviltada. Eu já falei aqui sobre isso. Na verdade, a vontade da mulher, né, ela é desconsiderada, né? E aí a própria dignidade daquela mulher ela é desrespeitada. O que se verifica não apenas quando se praticam atos que violam sua integridade psíquica, né? Ou seja, não é somente quando quando o emocional da mulher está sendo violado ali, mas também quando a equipe médica lhe dirige um tratamento degradante, xingando-a, depreciando-a, e também viola uma integridade física pelas práticas de procedimentos sem o seu consentimento, tá certo? Então, a violência obstétrica, ela abrange tanto a integridade física como a integridade psíquica da mulher, tá certo? E aí, essas histórias são as mais horripilantes possíveis. Acho que todo mundo tem uma ideia do que sejam as práticas que ocorrem, né? E que geram, né, uma violência obstétrica. E o que a gente tem que prestar atenção é que a responsabilidade dos médicos, ou seja, da equipe médica, porque quem não está respeitando, né, a dignidade da mulher são os médicos, né, é a equipe médica, tá aqui falando. Então, é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, você tem que comprovar a culpa, né, desse médico, a culpa de que ele não observou todos os deveres, né,
médicos para a realização daqueles procedimentos de consentimento informado, de esclarecimento ou até de utilização da melhor técnica disponível, né? Daquela técnica que seria menos invasiva, né? E para a mulher. Então, além da violação a exigência de um consentimento informado, também tem uma imperícia, né? A possibilidade de uma imperícia desse médico. Só que o que a gente tem que prestar atenção em relação a essa responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva dos médicos, ela com a comprovação de culpa. Só que, como eu disse, em regra não vou falar isso, mas muitas vezes a gente vê relatos, né, de ocorrência de uma violência obstétrica, né, no Sistema Único de Saúde, né? E a gente sabe que pela Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil da administração pública ela é objetiva. Então, em casos em que essa violência, né, ocorrer no âmbito dos hospitais públicos, a responsabilidade, né, vai ser do ente, né, responsável por aquele hospital, União, Estado ou município, e a responsabilidade ela vai ser objetiva, havendo a possibilidade, né, de regresso em relação aos profissionais de saúde, mas a responsabilidade vai ser objetiva, tá certo? Então a gente tem que diferenciar isso, porque pode ser que eventualmente apareça lá que a responsabilidade será objetiva do ente estatal pela violência obstétrica. E aí, isso é verdade, porque se a violência obstétrica for praticada no âmbito dos hospitais públicos, né, a responsabilidade ela vai ser objetiva, tá certo? E aí a gente passa para o próximo dano, que também é expressamente mencionado, né, nos nossos pontos de direito civil, que é o dano pelo abandono afetivo. O dano pelo abandono afetivo, ele já vem sendo falado, né, há muito tempo. Eu lembro que, acho que ainda em 2012, acho 2011, saiu a primeira decisão do STJ em relação a isso. E o dano pelo abandono afetivo, ele se refere à demanda em que o filho, né, ele requer uma indenização por um dano moral, e aqui eu coloquei um ponto de interrogação, porque eu tirei esse conceito do livro do Anderson Schreiber, tá? Que ele fala sobre o dano afetivo. E aí, percebam que ele fala sobre dano moral, como se o dano pelo abandono afetivo não fosse uma espécie de novos danos, tá? Então, a gente pode até falar, né, que o Anderson Schreiber, ele não considera, né, ele não admite a existência de novos danos no ordenamento brasileiro. Mas aqui a gente pode falar que, na verdade, a gente pode conceituar, né, porque eu quis aqui botar a letra, o que ele realmente fala, mas a gente pode falar que é uma demanda em que o filho requer uma indenização por um dano, né, advindo do abandono afetivo do pai. E não de um dano moral, porque se a gente falar que é um dano moral, a gente está dizendo que não é espécie de novo dano, tá certo? Que lhe deixa de dar carinho e atenção ao longo da formação da sua personalidade, ao longo da sua vida. E aí, o que se discute muito em relação a isso? É sobre se o abandono afetivo, na verdade, seria um dever de amor, né, do pai para com o filho. E a doutrina fala o seguinte, a doutrina fala que não, a doutrina fala que não existe um dever de amor. O que existe é um dever normativo de educação e criação dos filhos, que está diretamente relacionado ao que a gente chama de, vou colocar aqui para vocês terem princípio da paternidade responsável. A gente sabe que o nosso ordenamento, ele claramente prevê, né, assim, não expressamente, mas pelos deveres impostos aos pais, né, um princípio da paternidade responsável, tá certo? Então, na verdade, o que se diz é que há, na verdade, um dever normativo de educação e criação. E quando esse dever ele é descumprido, né, pelo pai,
quando esse pai poderia, né, cumprir com esse dever, tinha condições de cumprir esse dever, e não tem nada a ver com cumprimento, com possibilidade econômica, é simplesmente uma possibilidade da vida, né? Não é na verdade, um abandono material, tá? A possibilidade do filho requerer a indenização pelo abandono afetivo, tá certo? O abandono afetivo, em síntese, ele é isso. Deixa eu apagar para a gente ir para o próximo. Então, a gente viu, né, esses 3 tipos de novos danos, que são os que estão no edital, que eu considero que são os mais importantes para que a gente saiba agora nesse momento anterior às provas. E aí, o próximo tema que eu quero falar com vocês é sobre as famílias simultâneas. As famílias simultâneas foram objetos, na verdade, essa situação de família simultânea foi objeto de decisão do STF, tá? Agora, recente, em 2020, ou seja, ano passado. E o STF entendeu o seguinte, que a pré-existência de casamento ou união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de um novo vínculo. O que isso significa? Não há o reconhecimento, né, no direito brasileiro, pela jurisprudência, das famílias simultâneas. Eu não posso casar 2 vezes, não tem como, mas eu não posso ter 2 uniões estáveis, eu não posso ter um casamento e depois constituir uma união estável com uma outra pessoa, tá? Então, pela jurisprudência, isso não é admitido. Além disso, em 2017, esse tema já também tinha sido, né, decidido pelo STF, tá? Não tinha sido numa repercussão geral, como foi agora, que é muito mais importante, então é uma consolidação do entendimento do STF, mas foi, na verdade, desculpa, pelo STF não, pelo STJ, anteriormente já tinha sido decidido pelo STJ, que foi no RESP 1628701, tá? Que foi em 2017. Então não é a primeira vez que a jurisprudência, né, dos tribunais superiores fala sobre essa negativa de reconhecimento dessas famílias simultâneas. E aí, o que falava essa decisão anterior do STJ? A relação concubinária, então já tem aí, ó, eu acho, né, esse termo concubina um termo completamente, bastante pejorativo, então a gente já percebe qual vai ser a conclusão desse julgado, né? A relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável, certo? Então, eles decidiram que, na verdade, não haveria um reconhecimento, né, como união estável. Quando ausente, separação de fato ou de direito. Então, se tiver separação de fato ou de direito, né, do cônjuge, tudo bem, aí poderia, né? Aí seria possível você constituir uma nova união estável e essa união estável teria proteção jurídica. Agora, se não tiver, não. Nas hipóteses em que concubino impuro, ou seja, aquele que sabe que existe uma outra relação, tá? Repercute no patrimônio da sociedade de fato, aplica-se o direito às obrigações, tá? A partilha decorrente de situação de fato entre pessoas impõe a prova do esforço comum. Então, aqui exige-se, né, a prova do esforço comum do concubino impuro na construção. Súmula 380 do STF, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente percebe que o entendimento jurisprudencial já desde 2017, era nesse sentido, e agora está consolidado, né, que realmente não tem jeito. Pela jurisprudência, não, você não pode ter família simultânea, tá certo? E aí, o que eu coloquei aqui? Então, qual é a solução dada pela jurisprudência? A solução dada pela jurisprudência é pelo verbete, né, 380 da súmula do STF. E aí, o que fala isso? Fala que, assim, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, ou seja, se há, né, uma relação, uma união estável, né, junto com o casamento ou 2 uniões estáveis simultâneas, é cabível a dissolução judicial, ou seja, eles nem falam de relação, né? Eles nem falam essa súmula não fala nem reconhecimento e dissolução de união estável. Ele fala, na verdade, de dissolução judicial de uma sociedade de fato. É como se fosse, tipo, aplicação, na verdade, né, do direito empresarial aqui. Com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum, ou seja, nesses casos, o concubino, né, como eles chamam, mas na verdade o companheiro, ele tem que comprovar, né, que
contribuiu materialmente, porque, né, esse esforço aqui, ele é material, não importa só que seja um esforço de vida comum. Eu tenho as minhas tarefas, a outra pessoa tem a outra. Eu cuido da casa e você trabalha. Não, eu tenho que comprovar a minha contribuição material à aquisição daqueles bens, né? Então, eu coloquei aqui que o concubino, ele é equiparado a mero prestador de serviços. Olha que absurdo. São prestadores de serviços, que vai ser recompensado pelos serviços prestados ao companheiro casado. Então, de acordo com os seus serviços, você será recompensado na dissolução. Senão, você vai ficar absolutamente desamparado pela ordem jurídica. É isso que a jurisprudência fala. E aí, a doutrina, por outro lado, apresenta diversas críticas a esse entendimento, tá? E aí, é possível que, numa situação de uma questão, caia não só perguntando sobre o entendimento do STF, né, o entendimento da jurisprudência, que hoje a gente sabe que é contra, né, ao reconhecimento das famílias simultâneas, mas sim perguntando uma situação concreta que o fulano, né, foi procurar a defensoria e queria orientação, ou queria saber qual seria uma ação judicial que seria cabível e tudo. E aí a primeira crítica da doutrina que fala, né, em relação a famílias simultâneas em geral, é que o artigo 1513 do Código Civil, e aí aqui eu vou ler o artigo 1513 para vocês, fala o seguinte, que é defesa a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão da vida instituída pela família. Ou seja, no artigo 1513 é uma vedação à interferência externa à família. Quem decide o que vai acontecer dentro da minha família são as próprias pessoas integrantes daquela família. Interferência externa é vedada pelo ordenamento. Então, por que o ordenamento por que diante, né, desse artigo 1513, eu vou dizer, então, que uma pessoa não pode casar, mas não pode casar e ter união estável com duas pessoas, ou pode constituir duas uniões estáveis concomitantes. Isso seria uma interferência externa à família, tá certo? Ainda mais a família hoje, que na verdade são famílias, a gente diz que não há só uma configuração de família, né, como existia antes, que era apenas aquela família baseada no casamento. E, em seguida, a segunda crítica é em relação aos traços distintivos para a caracterização de uma relação com uma entidade familiar, que são afetividade, estabilidade e ostentabilidade. Então, se apontam como os traços, né, para caracterizar uma entidade familiar, a afetividade, a estabilidade e a ostentabilidade, se numa situação de duas uniões estáveis concomitantes houver o preenchimento desses traços, né, característicos, por que aquela relação não vai ser protegida pela ordem jurídica? Não há motivo para isso, até porque não há como traço característico, né, para você constituir uma entidade familiar, a existência de uma exclusividade, né? A fidelidade até existe no casamento, mas não existe, por exemplo, na união estável. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? E aí existem duas situações, assim, essas são as críticas gerais, então a gente pode aplicar essas duas críticas em qualquer caso. Entretanto, há situações em que a gente vê que há a existência de duas uniões estáveis, enquanto outras situações há um casamento e uma união estável constituída. Tá? E aí existem algumas críticas feitas pela doutrina específicas para cada uma dessas situações. Eu separei aqui quais são essas críticas. No caso de uniões estáveis simultâneas, né, que é esse primeiro caso, eles falam o seguinte: o artigo, né, 1723 aponta como requisitos para a configuração da união estável convivência pública, contínua e duradoura, voltada à constituição de uma família. Certo? Então, ele diz o seguinte: o quesito da exclusividade, né, não está presente nesse artigo, né? Não está previsto pelo código. Então, por que eu tenho que obedecer à exclusividade se a lei não me obriga a isso? Você está me retirando um direito sem que a lei
fale que isso é possível. Então, seria uma atitude legal não dar reconhecimento, né, jurídico a essa união estável. E aí, o artigo 1723, ele fala o seguinte, né? Na verdade, eu quero ler agora com vocês o parágrafo primeiro do artigo 1723. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Então, fala dos impedimentos para a união estável. E aí, a doutrina fala o seguinte, que não há qualquer impedimento, né, expresso no parágrafo primeiro, que foi esse que eu acabei de ler, né, acerca da prévia existência de uma união estável. Ou seja, embora haja, né, um impedimento quando a gente fala do casamento, né, que diz que a prévia existência de um casamento a existência de um casamento impede a constituição de um novo casamento, né? Na união estável não existe essa previsão, tá certo? Então, que também seria mais um motivo para que esse não reconhecimento, né, da existência de uniões estáveis simultâneas não prospere. Por fim, ele fala sobre o artigo 1724. O artigo 1724, que é o artigo seguinte, ele fala em lealdade e não em fidelidade. A gente sabe que lealdade não tem nada a ver com fidelidade, né? Você pode ser leal a uma pessoa sem ser fiel e o contrário também. Você pode ser fiel a uma pessoa sem ser leal a ela, tá certo? Então, por isso, a doutrina também diz que, por causa desse direito apenas de lealdade e não de fidelidade, é que seria possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Passando para o próximo, né, para a próxima situação de união estável e casamento, né? Então, vamos imaginar, na verdade, seria o contrário, né? Casamento e união estável, porque o casamento ele é antes. Mas pode ser depois também, não importa. Aqui tá certo. Convívio entre união estável e casamento. Então, vamos imaginar a celebração de um casamento e depois uma constituição de uma união estável, ou a constituição de uma união estável e depois um casamento. E a doutrina fala o seguinte, que a companheira que é deixada em completo desamparo jurídico, né, fundamentada apenas pelo dever de fidelidade, porque ao contrário daqui da união estável, no casamento há a previsão do dever de fidelidade, é prejudicar aquele que mais necessita de proteção. Né? Então, você está sendo absolutamente, né, o ordenamento jurídico, né, na verdade, o entendimento, né, dos tribunais está sendo absolutamente contrário à tutela da dignidade da pessoa humana. Você não está tutelando aquele que mais precisa de tutela, tá? E, além disso, fala o seguinte, esse é o segundo argumento, que os filhos havidos dessa relação, ou seja, dessa união estável, né, que foi construída após o casamento, eles terão todos os direitos garantidos, né? Porque a gente sabe que existe o princípio da igualdade entre os filhos, previsto constitucionalmente lá no artigo 226. Enquanto o genitor desses filhos vai ficar completamente desprotegido. Então, os filhos vão ter proteção, só que o genitor não. O que acaba ocorrendo, o que acaba provocando uma desproteção dos próprios filhos, porque se o genitor, né, que é responsável, vamos imaginar que sejam filhos menores, que é responsável pela assistência material, né, às vezes até assistência moral, né, daqueles filhos, ele fica completamente desprotegido juridicamente, ele não vai conseguir dar essa assistência para os filhos. Então, isso não faria muito sentido, né, numa vida para tutelar, né, o melhor interesse dessas crianças e adolescentes, se forem menores de idade. Por fim, a doutrina, ela defende uma interpretação sistemática do artigo 1561, parágrafo 1º do Código, tá? Para que a união estável produza efeitos à pessoa de boa-fé, tá certo? Então, são esses, bem em resumo, os argumentos trazidos pela doutrina. E aí, por fim não, é o penúltimo assunto. Eu quero falar sobre a sucessão do cônjuge e companheiro sobrevivente. Né? Vocês estão, acho que, carecas de saber sobre essa decisão, né, do STF em relação ao
ao artigo 1790, em que ficou decidido a seguinte, né, que ficou consolidada a seguinte tese. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicada, em alguns casos, o estabelecido no artigo 1829. Então, antes havia a previsão do regime sucessório do companheiro no 1790 e dos cônjuges no 1829. Agora, o STF decidiu que essa diferenciação não se aplica. Então, tem que riscar lá o 1790, que ele não produz mais nenhum efeito, né? Ele não é mais aplicado. E aí a gente aplica o 1829, tá certo? Tanto para o cônjuge como para o companheiro. É essa a decisão do STF. E aí, a gente analisando, né, o 1829, o artigo 1829, inciso 1, a gente lê o seguinte: os descendentes concorrerão com companheiro ou com cônjuge sobrevivente, né, salvo se, né, então em regra, a regra é a concorrência, salvo se casado, né, o companheiro casado, o cônjuge ou em união estável o companheiro com o falecido, no regime da união universal, separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares, tá certo? Então, o que a gente tem que entender aqui? Regra geral é a concorrência. Em regra, né, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, ele é herdeiro necessário, assim como os descendentes do falecido. Mas há exceções no inciso 1º. Essas exceções, elas se referem ao quê? Ao regime da comunhão universal, o regime da separação obrigatória, tá? Aquele do 1640, e o regime da comunhão parcial de bens, tá certo? E no regime da comunhão parcial de bens é somente quando houver bens particulares, tá? Quando o autor não deixou bens particulares. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha, tá? Que eu acho bem interessante para que vocês... Eu vou tirar isso porque fica feio, mas para que vocês percebam, em que eu coloquei bem em síntese quando que o companheiro vai herdar e quando que ele não vai herdar, colocando cada um dos regimes. Na verdade, cada uma das situações são 3, tá? Então, ele herda no regime da comunhão parcial, tendo bem particular, tá certo? O que é o bem particular? O bem particular é aquele adquirido antes, né, do casamento ou da união estável, ou aquele adquirido durante a união estável de forma não onerosa, tá certo? Isso que é o bem particular. Segundo, né, no regime da participação final dos aquestos, vocês percebem que a participação final dos aquestos não é mencionada aqui. E, por fim, na separação convencional de bens, que também não é mencionada no inciso 1º, tá? E aí, o companheiro ou cônjuge não herdam na comunhão parcial, quando não tem bens particulares, tá? Então, na comunhão parcial, quando tem bem particular, ele herda, e quando não tem, ele não herda. Na comunhão universal, percebam que a comunhão universal, ela tá, né, expressamente no código aqui como uma exceção depois do salvo, tá? Comunhão universal. E na separação obrigatória, que também está aqui no código, tá certo? Então, nesses casos, o companheiro, ele não vai herdar, tá bom? E aí, qual é a conclusão para isso, né? Eu já falei aqui, os descendentes e o cônjuge, né, bem como o companheiro agora, são herdeiros de primeira classe, em um sistema de concorrência previsto no artigo 1829. Eles são herdeiros necessários. Isso é a primeira coisa. E aqui a gente está falando sobre sucessão legítima. O que é sucessão legítima? É aquela que não tem, que o falecido deixou bens, mas que não tem o testamento. Porque se tiver testamento, o que vai prevalecer é o testamento, ok? Então, esses casos aqui que a gente está tratando é de uma sucessão legítima.
E aí eu falei, a ratio, eu quero que vocês entendam o porquê, né, que o artigo 1829, né, ele fala, ele excepciona algumas situações, né? Qual é a ratio da não concorrência do cônjuge e do companheiro? E aqui eu separei cada um dos regimes. No regime da comunhão universal de bens, o cônjuge ou companheiro, ele terá direito, né, à meação. Então, ele não vai ter direito à concorrência, já que ele vai ter uma meação. Então, ele não estará desamparado, tá certo? E na separação obrigatória? Na separação obrigatória, a lei ela já impede a livre escolha do regime de bens. Então, não tem nenhum sentido, né, que haja um impedimento de você escolher o regime de bens e que depois se permita a concorrência do cônjuge companheiro, né, com os descendentes do falecido. Tá? Além disso, a doutrina ainda diz que há a súmula 377 do STF, tá? Que até hoje ainda é utilizada pelo STJ de acordo com a seguinte interpretação, tá? Então, a súmula 377 do STF é anterior, né, a Constituição, só que, desculpa, a Constituição não, o Código Civil de 2002, mas o STJ ainda a utiliza com a seguinte interpretação. Os cônjuges casados ou companheiros unidos pela separação legal, eles vão ter direito a partilhar os aquestos, tá? Ou seja, os bens adquiridos durante, né, o casamento ou a união estável, né, quando for adotada esse regime da separação obrigatória, que são os bens adquiridos na constância do casamento da união estável. Então, nesse caso, como o companheiro ou cônjuge ele vai ter direito aos aquestos, não haveria motivo para que ele ainda concorresse com os descendentes, tá certo? Então, é esse o motivo da separação obrigatória ser uma das exceções. Por fim, a exceção que é mais comum de cair, né, que é a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial é o regime legal, né, o regime do 1700, não, desculpa, esqueci o artigo, mas é o regime legal, né, quando a gente não escolhe os bens, o regime de bens, a gente casa no regime da comunhão parcial, só que nesse caso não há bens particulares. Como não há bens particulares, os bens deixados pelo falecido são todos comuns. Então, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente ele vai ter o direito à meação. Então, da mesma forma, ele não vai ficar desamparado, tá certo? Então, é esse o motivo apontado pela doutrina para excluir esses regimes, tá? E, por fim, eu quero falar com vocês sobre a usucapião administrativa, tá bom? Na usucapião administrativa, ela está prevista no artigo 1071 do CPC, que alterou a lei de registros públicos, né? O 2016A da lei de registros públicos. E qual é o objetivo, assim, bem claro da usucapião administrativa? É o privilégio de desjudicialização, né, dos conflitos, então, permitir que eventuais conflitos, né, sejam solucionados fora, né, do Poder Judiciário, e além disso permitir uma regularização fundiária, tá? Privilegiar a regularização fundiária. E qual é a grande questão em relação ao usucapião administrativo? É a seguinte pergunta. A previsão contida no artigo 1071 do Código Civil, né, e que alterou esse artigo aqui da Lei de Registros Públicos, ela impede que seja proposta uma ação de usucapião sem que tenha havido um procedimento extrajudicial anterior, ou seja, para que eu peça uma usucapião judicialmente, eu tenho que fazer esse procedimento extrajudicial. E aí aqui tem a decisão do STJ, que fala o seguinte, fala que não, que nos termos do artigo 216A da Lei de Registros Públicos, né, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial do usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do RG e da comarca em que estiver situado o imóvel. Aí fala o seguinte, existência de interesse jurídico no ajuizamento direto da usucapião, independentemente do prévio pedido da via extrajudicial.
O STJ falou nesse artigo, nessa decisão em síntese, o quê? Falou o seguinte, na verdade, como diz o próprio artigo 216A, uma opção da parte, não é uma imposição, tá certo? E por que essa discussão toda surgiu? Eu vou falar um pouco e falar, eu estou falando do desfecho, né? O desfecho foi essa decisão da STJ. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele começou a extinguir, sem mérito, né, por ausência de interesse de agir, as ações de uso capião em que não se tentava anteriormente, né, em que não havia um prévio requerimento extrajudicial. Com base nesse enunciado aqui do C10, que é um grupo de estudos do TJ, tá? Não é um enunciado vinculativo, tá? É só um enunciado de sugestão. Porém, ele falava o quê? Ele falava o quê? Ele falava isso. Ação de uso capião somente é cabível quando houver óbice ao pedido na esfera extrajudicial, tá? Ele falava esse absurdo. E aí os juízes extinguiam sem mérito. Aí o que a Defensoria fez? A Defensoria do Rio fez, né, propôs esse incidente de assunção de competência, que está o número aqui, que, por coincidência, foi julgado na semana passada, no mesmo sentido do STJ, para acabar com essa situação aqui, né, esdrúxula, né, dos juízes extinguindo os processos sem mérito. E, ao mesmo tempo, também, né, a Defensoria também propôs esse RESP aqui, que está nesse coisa, também é de autoria da Defensoria, tá bom? Esse RESP 1824133 também é da autoria da Defensoria Pública do Rio. E aí, com isso, o STJ entendeu que realmente era uma opção da parte, que não tinha problema, que essa extinção sem mérito dessas ações era indevida, e o incidente de assunção de competência, agora, na semana passada, decidiu da mesma forma. Então, o que a gente tem que concluir? A conclusão é a seguinte, o artigo 216A trouxe norma geral, não ficando apenas restrito ao contexto de regularização fundiária, tá? E, além disso, é possível perceber que o artigo utiliza a expressão sem prejuízo da via jurisdicional, de modo que o objetivo era possibilitar uma escolha à parte, tá certo? Então, é isso que a gente tem que entender, tá certo? E aí, aqui a gente termina. Eu quero desejar uma boa prova a todos no domingo, tá? Muito boa sorte. E eu espero encontrar todos vocês numa preparação para a segunda fase, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.